O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 12º domingo do tempo comum e continuamos a escutar trechos retirados do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Esse capítulo é contido nele o discurso missionário de Jesus. Quem participou domingo passado da missa, ouvia no Evangelho que Jesus chamou o primeiro grupo, constituindo assim os 12 apóstolos. Logo após constituir a primeira comunidade cristã, Jesus lhes anuncia que eles serão perseguidos, rejeitados, como também Jesus passaria pela perseguição e pela rejeição. Diante disso, o Evangelho de hoje é continuidade desse discurso missionário. Ou seja, Jesus vai dizer aos discípulos, se eles vão enfrentar a rejeição, a perseguição, muitos deles até o martírio, Jesus repete por 3 vezes a mesma frase: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. E nesta tríplice frase, nós temos uma pedagogia, porque o primeiro movimento do não tenhais medo deve ser em visão ou no foco maior da proclamação da palavra. O segundo, não tenhais medo, é passar do temor reto à confiança na providência divina. E o terceiro, não tenhais medo, a confissão de Cristo diante de todos os homens.
E eu gostaria, nesta manhã de domingo, fazer com vocês esse caminho do Evangelho, pautado por estas 3 frases: não tenhais medo. Esta é a frase síntese que nós devemos guardar no coração e levar para a nossa semana do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Por isso, vamos dar estes 3 passos. Combinado? Então vamos ao texto. Tomemos aí no nosso folheto, Mateus. Vamos, o primeiro, não tenhais medo. Versículos 26 e 27. Bem no início do texto. Encontraram? Leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Paremos aqui. Qual é o pano de fundo que está por detrás destes 2 versículos? O anúncio da verdade. E aqui a verdade com V maiúsculo. Jesus se apresenta no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que cada coração humano busca é revelada em Jesus. Consequentemente, se Jesus é a verdade por excelência, o que a sua palavra transmite? A verdade. Por isso, ela pode ser proclamada ao pé do ouvido, mas ela também pode ser proclamada onde? Sobre os telhados. Porque sendo verdadeira esta palavra, ela não teme. O que nós tememos para esconder? O que é errado. O que de repente é pecaminoso. E por ser errado, qual é a nossa tendência? Não pode chegar sobre os telhados, tem que ficar escondido aqui debaixo do tapete. Mas aí vem Jesus com uma palavra de sabedoria: não há nada de escondido que um dia não seja revelado. E qual é o convite para nós hoje? Não é buscarmos justificativas para legitimar aquilo que nós temos de errado, que está escondido e que de repente vem à tona. Mas o Evangelho de hoje nos faz um convite: prezemos pela verdade na nossa vida. A verdade não é uma ideia, não é uma doutrina, não é uma teoria, mas é uma pessoa, é Jesus. E a partir do momento que, mesmo em meio aos nossos erros e pecados, diante daquelas realidades erradas que estão encobertas, nós tomamos a decisão de fazermos uma experiência íntima e profunda com Jesus, que é a verdade por excelência. Ele é capaz de nos libertar daquilo que nos oprime, daquilo que nos leva ao pecado, daquilo que nos leva a uma conduta talvez desvirtuada. O Evangelho é sempre uma palavra de vida. E agora os discípulos, como destinatários primeiros desta palavra, não deverão temer. Por isso Jesus lhes diz pela primeira vez: não tenhais medo. Não tenhais medo.
O Papa Bento XVI, na Verbum Domini, vai nos dizer que a palavra de Deus é por sua natureza destinada ao anúncio missionário e a igreja existe para evangelizar. E a pessoa que se deixa alcançar pela força da palavra pode guardar esta palavra para si mesma, mas também é impelida a proclamá-la a todo mundo, a todas as pessoas. Primeiro, não tenhais medo. Vamos agora ao segundo. Tomemos novamente nosso folheto, versículos 28, 29 e 30. Agora bem no meio do texto. Vamos juntos? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Paremos aqui, versículo 30. Olha que interessante a pedagogia de Jesus. O segundo, não tenhais medo, reordena os temores. Há um medo que é legítimo, mas há também um medo que é desproporcional. Em alguns momentos da nossa vida, o medo nos protege. Mas quando ele ocupa um espaço maior que ele deve ocupar, ele se torna desproporcional e nos maltrata. E o que Jesus agora quer afirmar aos seus discípulos? Que mesmo eles sendo perseguidos, mesmo havendo as forças malignas que queiram matá-los, estas forças malignas não terão poder sobre eles. Poderão até matar os seus corpos, mas nunca poderão matar a sua alma. E se nós tomarmos a história do cristianismo nos 3 primeiros séculos, muitos cristãos foram martirizados. Em Roma, quando você visita o Coliseu, que é uma grande arena, na época da perseguição do Império Romano aos cristãos, eles colocavam várias feras famintas, como por exemplo os leões, e jogavam os cristãos onde? No meio da arena. E o que as feras faziam? Comiam os cristãos vivos. Jesus vai dizer: mesmo que vocês sejam maltratados e mortos, a última palavra sobre a alma não compete à maldade nem ao inimigo, mas a última palavra sobre a alma humana diz respeito ao Pai. E a palavra do Pai é sempre uma palavra de vida. Qual é o convite que o Evangelho quer nos fazer neste domingo, através do segundo, não tenhais medo? Nós devemos passar de uma prática de fé, que muitas vezes é condicionada por algum tipo de coação ou por algum tipo de medo, a uma prática de fé da referência filial e amorosa. E eu quero tratar deste tema do medo. Eu já comentei isso com vocês em várias pregações, que algo tem me chamado a atenção nesses últimos tempos. Como o elemento do medo, da condenação e da coação
ele tem sido utilizado por muitos pregadores na prática religiosa. Porque a partir do momento que você começa a bombardear a cabeça da pessoa, passando medo nela do inferno, do demônio, do purgatório, da condenação final, estas pessoas muitas vezes, elas podem até fazer uma adesão religiosa, mas esta adesão religiosa, ela não é feita pela via do amor filial que nos une ao Pai, mas pode ser que esta adesão religiosa, ela é feita por medo daquele elemento que me coagiu na pregação que eu ouvi. Então, como eu estou com medo do inferno, eu vou fazer isso. Como eu estou com medo do demônio, eu vou fazer isso. Como eu estou com medo do purgatório, eu vou fazer isso. E aí o que é que nós estamos criando? Uma prática religiosa que não é impulsionada pela vivência do amor filial, mas é impulsionada pelo medo e pela coação. E isso, gente, tem nos causado grandes transtornos. Como enfrentar a cultura do medo na pregação religiosa? Como nos permitir ser tocados pela força da palavra, que nos leva a uma relação filial de amor com Deus, que não é condicionada pelo medo do inferno ou pelo medo da condenação. Qual é a dinâmica de Jesus no evangelho de hoje? Por 3 vezes o que ele repete? Não tenhais medo. Enquanto Jesus quer nos tirar do medo, o que esse tipo de pregação que hoje está em alta tem feito com vocês? Passado medo todo momento. Então, como você tem esse risco, você tem que fazer esse cerco de Jericó para cair as barreiras. Como você tem essa perseguição, agora você tem que fazer essa quaresma de São Miguel para vencer o demônio. E o que está por detrás desta lógica do medo que coage as pessoas a fazer uma experiência religiosa? O consumo. Porque se eu estou na batalha de São Miguel, o que eu preciso fazer? Comprar uma imagem de São Miguel. E aí o que a batalha vira? Comércio. Se eu estou fazendo esta oração de combate ao demônio, eu preciso andar com 2 terços nos braços. Aí eu preciso já ter uma lojinha para quê? Para vender terços. Nós estamos numa grande batalha contra o inimigo. Aí logo sai um livro que você precisa comprar a respeito daquele tema. Impõe medo. Diante do medo que as pessoas sentem, pela coação religiosa, você começa a ofertar produtos que a pessoa precisa comprar para combater o medo que ela tem de quem? Do gabiru. Vocês percebem como esta lógica religiosa do medo, ela é perversa? Porque ela maltrata as pessoas. Enquanto esta lógica impõe medo para você a todo tempo, o Jesus do evangelho te diz: não tenhais medo. Mas o duro é que a gente tem dificuldade para acreditar em Jesus, o Jesus do evangelho. A gente prefere acreditar no pregador, na pregadora que a gente gosta de ouvir nas redes sociais, do que pegar a nossa Bíblia e ir para onde? Para o texto genuíno do evangelho. Cuidado, minha gente, a fé cristã não nasce do temor,
A fé cristã, ela nasce da confiança. Os padres da igreja insistiam que a verdadeira conversão nasce do amor de Deus que nos atrai e não do medo que nos oprime. Repito, a verdadeira conversão nasce do amor de Deus que nos atrai e não do medo que nos oprime. Quando a fé é vivida sob o regime do medo, ela tende a gerar uma adesão exterior. Mas quando ela é vivida sob o regime do amor, ela gera uma conversão profunda que é capaz de mudar a vida da pessoa. Não se permita ser uma presa fácil do discurso religioso que hoje te passa medo 24 horas. Quando chegar esse tipo de pregação para você, o que você vai repetir? Não tenhais medo. Vamos ao terceiro? Vocês dão conta? Vamos lá no final do Evangelho agora? Tomemos os versículos 31, 32 e 33. Leiamos juntos. Olha a primeira frase do 31. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O terceiro, não tenhais medo, repousa sobre a providência paterna. A imagem do cabelo contado exprime o cuidado de Deus para conosco, que desce ao detalhe mais ínfimo, inumerável da pessoa. O texto não promete ausência de queda de cabelo, mas o texto promete que nenhuma destas realidades escapam do conhecimento e do consentimento do Pai. Se um pardal, que é um animalzinho, tem esta possibilidade, como nos diz o texto, de não ser abandonado pelo Pai, imaginemos nós. Ou seja, nós precisamos, por meio deste trecho do Evangelho, redescobrir a ternura de Deus como eixo do anúncio. Esse Deus que Jesus nos apresenta é um Deus que nos ama tanto, que vai aos detalhes mais ínfimos, a quantidade de cabelo, para nos mostrar a ternura de Deus. O Papa Francisco gostava de dizer que o eixo do anúncio não pode ser o medo, mas o eixo do anúncio precisa ser a ternura de Deus. Guarde isso para a sua vida. O eixo do anúncio da palavra não pode ser o medo da condenação, mas precisa ser a ternura de Deus que salva. E nesse momento, Jesus chega com os discípulos ao ponto mais alto do Evangelho, o testemunho da fé. Quem me confessar diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. O que isso significa? A reciprocidade
a pessoa de Jesus. Reconhecendo tudo que Ele fez por nos amar, nós tomamos a decisão de amá-lo e de vivermos com Ele esta experiência de fé que nos leva ao testemunho, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às situações mais dramáticas, onde a pessoa precisa entregar a sua vida por amor a Ele. Talvez o nosso desafio hoje não seja, diante da realidade que vivemos, a necessidade primeira, o bombardeio de conteúdos religiosos que muitas vezes bombardeiam a cabeça de vocês pela via do medo. Mas o que hoje nós mais carecemos é o testemunho de uma fé autêntica, na qual a vida da pessoa é transformada e onde ela está, ela se torna sal da terra e luz do mundo, para que aquela realidade também seja transformada. A confissão de fé aqui, ela é a profissão de fé do nosso batismo, que nos impulsiona a uma vivência cristã no nosso cotidiano, mesmo em meio às dificuldades. E eu encerro com vocês esse percurso das 3 frases: não tenhais medo, com os movimentos que o Evangelho hoje nos proporciona de uma pedagogia do medo vencido. Leve isso para a sua semana. Seria bom durante a semana você meditar novamente esse Evangelho, porque ele te apresenta a pedagogia do medo vencido. Em primeiro lugar, o discípulo é libertado do medo dos homens, porque a verdade se revela e deve ser proclamada, seja ao pé do ouvido, seja sobre os telhados. Segundo, porque só Deus é Senhor da alma, ninguém poderá ter a última palavra sobre ela. Terceiro, porque a providência do Pai o tem contado e amado, e assim libertado é conduzido à casa do Pai. E quarto, a confissão pública de Cristo, que cria comunhão eterna com o Pai. Nós só podemos entrar nesta comunhão eterna com o Pai em Jesus. Por isso ele nos repete hoje por 3 vezes. Qual foi a frase repetida? Não tenhais medo. O que você vai levar para a semana desse Evangelho de hoje? Não tenhais medo. Então vamos agora encerrar esse momento apresentando os nossos medos para Jesus. Então, por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: quais são os meus medos? Faça essa experiência de que na sua relação com Jesus, que é a verdade, você não viva sob o refém do medo, mas que você viva sob a tutela da verdade. Ouça Jesus te dizendo: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Peça com fé essa graça e o Senhor lhe dará.
dos meus